Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, sejam muito bem-vindos a mais um Bem-estar e Movimento. O programa de hoje é sobre um assunto muito bacana, a relação que a gente tem com os alimentos, com a comida. Essa prática muito conhecida hoje como Mindfulness Eating propõe a meditação como um instrumento para se alimentar com mais consciência, a gente estar presente no momento da alimentação. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Malu Bastos. Malu, muito bem-vinda. Olá, Márcio, obrigada mais uma vez aqui pela oportunidade de poder falar, né, um bocado sobre alimentação, né, sobre conquistas que a gente pode ter para uma alimentação melhor no dia a dia. Muito feliz de estar aqui. Malu, a gente sabe, a gente já conversou algumas vezes em relação à alimentação, sempre vem uma dieta nova, uma teoria nova, e a gente sabe que o nosso comportamento alimentar ele é multifatorial, né? Então, quando a gente fala, a gente come por emoção, também a gente come por emoção. A gente come para nutrir, também para nutrir. Você tem diversas abordagens ali da alimentação, e uma, sem dúvida, que está sendo muito falada hoje, é a questão de trazer a alimentação para o lado consciente, né? Que é o Mindful Eating. Como que é essa linha da alimentação? O que ela propõe? Como que a gente consegue explicar aqui para os nossos ouvintes essa abordagem da nutrição? Sim, a gente tem, né, Márcio, que é muito importante a gente deixar claro que é exatamente isso, não é uma proposta de dieta, muito pelo contrário, né? Porque o mindful, ele vem do conceito de mindfulness, que significa atenção plena. Quando a gente traz isso para a alimentação, a gente chama de mindful eating, que é comer com atenção plena, ou seja, trazer alguns desses fundamentos de você se desconectar do entorno, porque a gente hoje, por exemplo, sofre muita influência externa de várias coisas, e você muito bem disse agora, das regras que existem, do comer bem, dos diversos tipos de dieta que já estão aí, né, em contato com a gente há mais de 2000 anos, que o homem se submete a fazer dietas, né? E se fazer dietas fosse definitivamente eficaz para a questão de controlar peso, a gente já tinha acabado com vários problemas, né? Com diabetes, com obesidade, com hipertensão, né? Sabendo que a alimentação tem uma forte correlação com essas doenças. Então, no primeiro momento, o Mindful Eating é exatamente isso, é você usar ferramentas da meditação, porque o que a meditação faz? Ela faz com que você não fique com a sua mente vazia. O princípio básico da meditação não é esvaziar a sua mente, é não deixar que a sua mente seja bombardeada pelos pensamentos futuros e passados, porque na cabeça da gente, o tempo inteiro, a gente está sofrendo a influência desses pensamentos, que ficam passando. A gente não fica com a cabeça vazia nunca. E esse é um dos problemas quando a gente senta para comer, né? Se a gente parar para pensar que muitas pessoas nem se sentam à mesa para comer, muitas pessoas comem. Hoje, então, com a questão aqui da gente trabalhando home office, a quantidade de pessoas que comem no seu próprio quarto, que virou o seu escritório, sentados à frente do seu celular, assistindo um programa, por exemplo, no YouTube, para poder descansar da tela do computador, mas ele mudou de tela, ele continua enchendo a cabeça dele com uma série de informações e ele não está conectado com o que ele está comendo. Então, muitas vezes, ele não tem nem a percepção, por exemplo, do cheiro que aquela comida tem, ele não tem a percepção da textura que aquele alimento tem, ele come meio que no automático. Então, a proposta, né, do Mindful Eating é você se desconectar desse externo, não deixar que essas influências externas cheguem para você nesse momento e que você consiga
usando alguns desses fundamentos do comer com atenção plena, você conseguir extrair de você algo que é instintivo. Porque quando nós somos bebês, por exemplo, nós comemos com atenção plena. É só você ver um bebê comendo. O bebê não está nem aí para o que acontece no externo. Se você colocar um pedaço de uma fruta ou um brócolis no mundo da criança, você vê que a criança ela fica ali totalmente entretida, curiosa de entender aquela textura, de morder, ela bota na boca, ela fica com aquilo ali um tempão esfarelando, faz uma sujeira danada, né? Porque ela ainda não passou por aquelas questões todas educativas, cheias de regras que nós mesmos colocamos para os nossos bebês, para que ele seja um bebê, um adulto sociável, né? Então, passa muito por isso. E você tem uma questão muito grande, que é a do meio ambiente em que a gente vive, né? E a gente, inevitavelmente, a gente é inserido no meio ambiente, né? Antes de fazer minha pergunta, eu quero trazer um famoso estudo das pipocas, né? Que eram 4 salas de cinemas, uma sala com pipoca pequena estourada 2 horas, sala 2, pipoca pequena estourada na hora, sala 3, pipoca grande estourada 2 horas, sala 4, pipoca grande, enfim, estourada na hora, na sala 3 a 2 horas. E no fim eles viram que todo mundo comeu a mesma coisa, todo mundo comeu até acabar, né? Então ali não se respeitou muito a questão da fome, da saciedade, porque o objetivo principal ali, na verdade, você está assistindo um filme, você nem está nessa atenção plena que é o nosso assunto de hoje. Aí, pegando esse estudo, com o comentário que eu fiz, que hoje a gente é inserido no meio ambiente, com muita informação, onde a gente é bombardeado de tarefas e de coisas para fazer, muito diferente, por exemplo, da década de 80, onde as pessoas iam almoçar muito mais em casa, onde toda a família se reunia para jantar, né? Você tinha um comportamento da sociedade que refletia numa alimentação com mais atenção, né? E aí a gente pode ir para diversos lugares, era uma alimentação mais feita em casa, enfim, mas vamos focar no contexto da minha atenção, meu momento de alimentação. Então a gente tem essa questão que hoje, principalmente nas grandes cidades, como você falou, a pessoa está comendo no quarto, está comendo no escritório, está dirigindo, está comendo, e ela vai perdendo, né, essa noção de fome, de saciedade e da qualidade do alimento, e isso tudo vai ficando bem complicado. Então, eu queria que você trouxesse aqui como que a gente, nesse meio ambiente que a gente está inserido, a gente consegue colocar pequenas ferramentas para trazer de volta essa atenção. Então, Márcio, eu, de certa forma, eu não sou terapeuta comportamental, porque hoje em dia você tem, né, formação em nutrição comportamental, inclusive por um grupo maravilhoso em São Paulo. Assim, eu não tenho a titulação, mas por já ter participado de congresso e eventos, a gente vai se munindo, né, de várias ferramentas para usar no dia a dia. Como é que a gente faz isso? Hoje eu tenho pedido muito aos meus pacientes para experimentarem, até usando aplicativos, porque hoje tem vários aplicativos de meditação, justamente para a pessoa quebrar o paradigma de que meditar não é coisa para ansioso, porque tem isso, né? Todo cara que é muito ansioso, ele fala que ele não vai conseguir meditar porque ele é muito ansioso, porque ele não tem paciência para aquilo. E muitas pessoas estão desconectadas da comida em si, justamente por isso, porque elas hoje têm que comer na correria, todas as outras coisas são mais importantes do que comer. Se você parar para pensar na rotina de uma pessoa que trabalha fora, você tem 2 rotinas, o cara que trabalha fora, que tem que passar o dia inteiro em reunião, às vezes se deslocando de um lugar para o outro, quando ele tem que parar para comer, isso para ele é um problema, porque ele tem que interromper a sua atividade. Tem pessoas que até falam que não têm fome, justamente porque elas não estão nem um pouco conectadas com algo que é instintivo. E a nutrição comportamental, através dessa ferramenta do Mindful Eating, ela tenta resgatar exatamente isso.
a identificação do que é o comer, porque você tem uma fome real e uma fome emocional, porque muitas vezes a pessoa ela está tão bombardeada pelo externo que ela não consegue perceber que ela tem fome, sim. Só que ela vai ludibriando com várias coisas. É o cafezinho, que ela vai enganando, né? Que vai tomando aquele cafezinho oxidado da garrafa térmica no copinho plástico, né? Alguns até adoçados com açúcar, com bastante açúcar. Então, ele vai tapeando e não tem a percepção real da fome. Fora que, como a mastigação é muito rápida, porque ele tem que sempre comer rápido para poder dar conta da sua agenda, ele não consegue sentir direito o quê? As texturas e os gostos, porque ele engole, né? A gente teve o caso agora, né? O próprio presidente da República, essa última internação que teve, foi porque ele engoliu um pedaço de camarão, ou seja, não mastiga, né? E assim como ele, tantos outros, não só no Brasil, mas no mundo, estão assim, não mastigam. E a mastigação é o primeiro ponto da digestão. Então, a ferramenta que a gente usa, ou pelo menos eu tenho tentado usar muito no meu dia a dia, é estimulado através de alguns aplicativos que tem para meditação, onde dentro do próprio aplicativo tem ali algumas meditações na hora que estiver comendo, para você colocar, é auditivo, você está comendo, ao invés de você ver um programa no YouTube, você vai ver uma pessoa que vai conduzir você a pegar alguma coisa que pode ser qualquer coisa, vai lá na cozinha e pega qualquer coisa. Sente o cheiro disso que você está vendo. Foi uma tapioca. Eu resolvi comer uma tapioca e essa tapioca eu resolvi fazer ela com chia, porque eu ouvi dizer que a tapioca não tem valor nutricional nenhum. É um carboidrato ali refinado, então tem que melhorar esse valor nutricional. Botou a chia. A chia que são aquelas sementinhas. Então, a pessoa muitas vezes nem percebe a textura da semente, porque como ela engole sem ter mastigado, ela acaba não tendo essa percepção. E aí o interessante é que quando você parte para fazer, por exemplo, um café da manhã, um lanche da tarde, você preparou uma simples tapioca recheada com seu queijo predileto, e aquilo remeteu a você, em algum momento, uma passagem legal da sua vida, de certa forma, quando você para de pensar no que é certo, no que é errado, em influência, em regra A, B ou C, você começa a ter essa percepção do sabor, da textura, você viaja lá no tempo que essa tapioca era feita pela sua avó ou pela sua mãe, né? Porque a gente hoje está até resgatando várias coisas que eram feitas pelos nossos antepassados, né? Mas que muitas vezes a pessoa hoje está acostumada a comer o que é preparado na rua. Então, nem tem o gosto da vovó e nem da mamãe, né? Então, quando você para e usa essa ferramenta de literalmente se permitir só deglutir depois que aquilo que você começou a mastigar virou uma pasta, literalmente, onde você foi percebendo como aquilo foi se desintegrando. Tanto que tem, interessantemente, mas tem um exercício do Mindful Eating, e um exercício até de meditação, que eles pedem para a pessoa pegar uma uva passa. Sabe quanto tempo leva para você comer uma uva passa num exercício desses? Em torno de uns 5, 6 minutos. Uma única uva passa. Caramba. Isso é muito interessante, né? Tem o famoso estudo das Blue Zones, né, que mostram as regiões onde as pessoas mais vivem, e eles vão falando de cada um desses pilares. Então, eles falam da vida ativa, eles falam, né, da espiritualidade, enfim, e obviamente na alimentação, um dos achados dele é exatamente isso, é o tempo que a pessoa se dedica à alimentação, que normalmente é bem maior e raramente é solitário, né? Então, quando você me traz essa conexão aí, isso me remete a esse estudo mostrando que as pessoas passam mais tempo comendo, em termos de minutos, acabam comendo menos, com mais consciência e fazendo melhores escolhas, né? Então, isso é muito interessante. Como que a gente
você falou assim, a comida é o menos importante ali, o comer é o menos importante para muitas pessoas. Como que a gente coloca, que no fundo é uma questão de agenda, né? Como que a gente Sim. prioriza na nossa agenda esses horários de refeição? Então, é que assim, eu até explico que, por exemplo, quando você vai fazer uma refeição de grande porte, tipo um almoço, ou mesmo um jantar, que são refeições mais complexas, né, porque envolvem alimentos crus, quando a pessoa come uma salada, uma carne que demora mais para mastigação, o tempo médio de você fazer uma refeição dessa é de 20 minutos. Você mastigando, cortando, partindo os alimentos, colocando a próxima garfada só depois que você já tiver deglutido a primeira garfada, porque tem isso, às vezes a pessoa come tão rápido, as garfadas são tão rápidas, que ele faz inclusive aerofagia. Aí ele, como não mastigou direito, ele não produziu saliva suficiente, então ele já começa a ter um processo digestivo mais lento. Aí, por isso, muitas vezes, a pessoa se obriga a beber líquido junto da comida, porque como não mastigou, não tem saliva, não tem saliva, não tem enzima, fica ali conversando, aí pega e joga água para empurrar o bolo. Então, no final das contas, uma refeição dessa, se o sujeito faz em 10, 5 minutos, além de tudo, ele não tem a percepção de saciedade, como você muito bem colocou. Porque quanto mais você mastiga, mais você está dando comando para o cérebro de que você está se saciando. Né? E tem estudos que apontam que você leva em torno de 10 minutos para ter o reconhecimento, né, de que você está se saciando. Então, quando você começa a praticar isso com mais regularidade, e claro, você não precisa ser perfeito, se você come 4 vezes ao dia, de repente, tentar já de cara fazer isso nas 4 refeições é muito complexo. Então, Claro. talvez pegar as refeições que são mais fáceis para você, aquela pessoa que já acorda muito em cima do laço para o café da manhã e tem, de fato, pouco tempo, ela vai ter que passar por outras atitudes, né? Eu posso até me citar como exemplo, porque ontem eu fui questionada se eu acordava cedo. E aí eu falei assim, Uhum. olha, os dias que eu mais acordo cedo são os dias que eu começo a atender às 8 da manhã, porque eu tenho que acordar às 5h30. Eu falei assim, nossa, como? Porque eu moro a 20 minutos do trabalho. Então, a pessoa, mas para que você precisa acordar com tanto tempo? Eu falei, porque existe um ritual do despertar e que as pessoas não valorizam isso. Então, eu Uhum. acordo, eu tenho meu ritual de me alongar, eu tenho meu ritual de fazer as minhas orações, de meditar, de fazer umas respirações, e aí eu vou preparar o meu café da manhã, que é um café da manhã que eu levo 30 minutos entre preparar e consumi-lo. Uhum. Isso, para mim, faz parte, porque me Toda faz a diferença. feliz. É isso me faz feliz. Tem gente que não consegue experimentar isso porque ela dá prioridade para outras coisas. Então, isso são conquistas que a pessoa vai tendo. Eu não era assim, mas eu me tornei assim, né? Eu aprendi com as minhas próprias percepções de que isso me deixava mais feliz. Então, acho É que um isso é um processo. processo de descoberta, né? Não adianta a gente ficar tentando, e eu falo muito isso no meu consultório, Márcio, que é justamente para que as pessoas não fiquem, eu não me sinto uma guru para ficar colocando, olha, agora é isso, não. Vamos lá, onde que está teu calo apertando? Vamos tentar afrouxar um pouquinho. Se de repente à noite você chega com mais tranquilidade, uma refeição mais tranquila, começa a fazer esse experimento do seu jantar. Escolhe uma refeição para você começar a exercitar isso. Porque no momento que você conseguir implementar isso em uma refeição, você vai começar a levar isso para as outras. E aí, cada É vez você vai procurando dentro do seu universo a melhorar. Isso é um processo, é uma caminhada, é uma descoberta, né? muito, muito bacana. Um processo que a gente tem que viver e que nem você falou, a gente vai descobrindo e vai dando importância a isso, porque quando você sente a diferença na sua qualidade de vida, no seu dia, na sua disposição, você começa a valorizar, né? Então, esse seu processo de 30 minutos para fazer o café da manhã, inclusive, te traz muito mais consciência do que você está comendo, porque você está indo lá descascar a fruta, você está preparando o café, você está Isso aí. vivendo aquele momento, né? Isso é muito legal. Hoje, tudo é muito automático,
Os restaurantes estão com pratos cada vez maiores, as porções são maiores, e ali no automático você acaba comendo mais do que você precisa. E aí, como você bem disse antes, você mastiga pior, porque você está ali na tela do seu celular resolvendo um problema. A pessoa não pega e coloca o celular no bolso e fala, agora eu vou comer, não vai mudar nada nesses 30, 40 minutos, eu vou, né? E ela vai perdendo essa sensação de saciedade e acaba comendo mais. Você percebe isso também? E como que a gente pode não cair nessas armadilhas do prato grande que você coloca 2 colherzinhas de arroz e você acha que você não colocou nada porque ele está vazio? Eu digo para você, quando eu estava vindo aqui agora para a gente conversar, eu parei para tomar um café. E aí, como já eram quase 5 da tarde, eu falei, poxa vida, não tem um pão que eu não fazia isso, eu entrei num lugar que tinha bolo. E aí eu peguei o bolo, era um quadradinho, assim, desse tamanho aqui, o quadrado. Mas o prato era gigante. Aí eu olhei, eu achei o máximo, que eu falei, gente, eu estou comendo um pedacinho aqui, mas ele vai ali me saciar, com certeza, porque você fica olhando aquele prato todo vazio, você fica querendo pegar um monte de coisa, né? Aí eu botei minha xicrinha ali de café com leite, botei o negócio, aí eu fui comendo o bolo numa velocidade, que aí eu deixava o bolo quase que derreter na boca, porque eu falei, gente, senão esse bolo vai acabar, eu vou querer voltar lá e vou pegar outro bolo de outro sabor. Porque o que eles fazem? Eles colocam diversos aí. Você imagina num café da tarde, você tem um bolo de fubá, você tem um bolo de milho, você tem o bolo de chocolate, você tem a cuca, é tanta opção, e na cabeça das pessoas, quando elas veem muitas opções, às vezes, né, não vou dizer, na inabilidade dela de escolher, porque a gente sempre tem uma dificuldade de escolher. A gente sempre quer o melhor dos dois mundos. A gente sempre acha que pode ter um pouquinho de cada e fazer um pupurri. E aí, numa dessa, e é o que acontece no restaurante Aquilo, você vai vendo, muitas vezes a pessoa monta o prato sem raciocinar. Ela não olha o que tem na bancada antes e monta o prato na cabeça. Ela vai, cada vasilha é uma surpresa, então ela vai colocando. Aí quando você olha o prato da pessoa, a combinação, inclusive, é um negócio assim que mistura comida japonesa com comida baiana, é uma festa, entendeu? É verdade. E aí a pessoa não tem, e com gostos muito diferentes, mas como ela come muito rápido, ela não tem essa percepção. E é aquilo que você falou, a coisa do hábito, do que é o automático. As pessoas estão muito automatizadas. E muitas vezes, quando você pega um prato grande ou um copo grande, a tendência da gente é sempre colocar ele até o talo. Nunca até um certo ponto que a gente não tem, a maior parte dos meus pacientes não tem noção de quantidade. Se você fala para ele, você vai comer uma quantidade de batata doce, por exemplo, ele tem dificuldade de dimensionar, ele não sabe quantos são 100 gramas. Se você falar em rodela, vai depender do diâmetro da batata doce, porque tem batata doce que é enorme e tem outras que são muito pequenininhas, fininhas, então ele não tem essa noção, sabe? E isso cada vez mais está sendo claro, porque você, quando compra um produto processado, um alimento processado no supermercado, esses snacks, o sujeito vende para você um pacote de 45 gramas, mas a porção que está lá indicada, às vezes, é 1/3 do pacote. Só que as pessoas têm dificuldade em dividir aquele pacote em 3 vezes. Então, para ela, é mais fácil o quê? Comer o pacote inteiro. Comer inteiro. É isso. Você estava falando do restaurante Aquilo. Hoje eu almocei num deles, e eles têm as estratégias dele, né, Malu? A primeira coisa que tem na bancada é a sobremesa. Então, a pessoa chega com fome para comer, né? E ela se depara direto com a sobremesa. E aí você já vê que ela guarda ali, e aí é o que você falou, ela não avaliou o todo do buffet, e aí quando vê, às vezes peca pelo excesso. Papo maravilhoso com a Malu, a gente está caminhando aqui para o final. Malu, eu vou pedir para soltar a vinheta de 3 dicas para levar para casa. 3 dicas para levar para casa. Eu sempre falo que os nossos ouvintes, eles tiveram uma aula aqui com você, e essa coisa da alimentação hoje é sempre muito falada, né? E eles depositam uma coisa que você me falou e que me deixou
feliz de ouvir, né, que você falou, eu não quero que as pessoas depositem em mim o estigma de guru, né? Mas eu tenho certeza que quem ouviu aqui se deliciou ali com suas dicas e eu queria que você desse 3 dicas para a pessoa comer um pouco melhor, se conectar com esse momento da refeição. Né, então, eu diria, primeira questão, quando você fala assim, nossa, estou morrendo de fome, para você saber se isso é uma fome real ou uma fome emocional, tem um exercício aqui do Mindful Eating, que é o reloginho da fome. Você dá 0 é fome nenhuma, 10 é tô morrendo de fome. Então, quando você pensar, tô morrendo de fome, pega 500 mililitros de água e bebe 500 mililitros de água e espera passar 5 minutos. Aí você vai se dar uma nova nota depois de você ter bebido esse meio litro de água. Se essa nota estiver perto do 10, é porque você estava com fome real. Se essa nota for abaixo de 5, é porque você estava com fome emocional. Boa, Isso é um. ótima dica. Segunda Outra dica. Bom, vamos pensar aqui. Respirar é fundamental. Então, quando você for se sentar para comer, primeira questão, respire fundo e olhe bem o que você tem à sua frente. Olhe, aprecie o prato que você tem à sua frente, porque a saciedade ela começa, inclusive, com esse estímulo visual. Então, antes de começar a comer, é como se fosse uma foto. Fotografe mentalmente o seu prato para começar, então, a refeição. Terceira dica. E a terceira dica, nunca tente copiar o modelo de qualquer amigo. Vá sempre olhando a si, sem julgamento e sem críticas, porque esse é o princípio básico dessa conexão com você mesmo. Não tem certo e nem errado, tem apenas o de apreciar ali e observar com curiosidade, com respeito. E esse é o lema, sempre com curiosidade e respeito acima de tudo, por você mesmo. Malu, muito, muito, muito obrigado mesmo. Esse papo, você sabe que foi um pedido da minha tia. Eu estava almoçando com ela, e ela falou, pô, eu te ouço todo sábado, e aí eu vi que ela pegou uma quantidade tão pequena de comida, cortou tão pequenininho, e aí foi saboreando, eu falei, nossa, tia. Ela falou, olha, eu ouço muito, eu queria que você convidasse uma nutricionista para falar sobre a importância da gente apreciar esse momento, a gente saborear o alimento, valorizar o momento da refeição. Então fica aqui meu agradecimento à minha tia Nancy, que é uma ouvinte assídua e que propôs essa pauta que eu tive a felicidade de dividir com você, Malu. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, sempre maravilhoso falar com você e levar para as pessoas um pouquinho, né? Não de verdades, longe disso, mas de informação, né? Muito bom. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.